Esse vídeo é um alerta muito sério e muito importante. Você que está assistindo agora, respire por um instante. Este não é um vídeo para acusar ninguém. É um vídeo para abrir os olhos, proteger histórias e salvar famílias. E eu quero falar especialmente com a mulher, com respeito, com carinho e com verdade. Porque a mulher carrega uma força emocional gigantesca dentro de um relacionamento e a mulher também possui um poder extraordinário de reconstruir aquilo que parecia perdido. Diversas pesquisas sociais realizadas nos últimos anos mostram um dado que chama muita atenção. Em muitos lugares do mundo, cerca de 70 a 80% dos pedidos de divórcio são iniciados pela mulher. Em alguns contextos religiosos, esse número também aparece elevado. Isso não é uma acusação contra a mulher, pelo contrário, compreender o que a mulher está vivendo emocionalmente hoje é essencial para entender o que está acontecendo com os relacionamentos desta geração. A mulher de hoje vive sob uma pressão que nenhuma geração anterior enfrentou. A mulher é comparada o tempo todo. A mulher é pressionada por vitrines e narrativas das redes sociais. A mulher vê relacionamentos aparentemente perfeitos em sequência, dia após dia. A mulher passa a acreditar que felicidade precisa ser constante e que um relacionamento verdadeiro não pode ter frustração, atrito, rotina e fases difíceis. Mas a ciência e a experiência mostram outra realidade. Relacionamentos maduros não são construídos na ausência de conflitos, mas na capacidade de atravessar conflitos sem destruir a história construída. E aqui entra um princípio simples. Conversar é mais barato do que separar. Amadurecer é mais difícil do que fugir, mas é mais seguro do que recomeçar ferido. A psicologia mostra que a mulher, em média, investe profundamente no vínculo emocional do relacionamento. A mulher sente, percebe e interpreta sinais emocionais com intensidade. Isso é uma virtude da mulher. Sensibilidade, cuidado, leitura de ambiente, intuição relacional. Porém, essa mesma sensibilidade pode fazer com que a mulher sofra mais quando se sente ignorada, desvalorizada, sobrecarregada ou sozinha dentro do nós. E quando a dor sobe, a mente procura alívio rápido. Você que está assistindo, mulher, não estou te julgando. Eu estou te chamando para respirar e olhar com clareza. A decisão que você toma hoje pode salvar ou ferir anos de história. E lembre, a mulher não é fraca. A mulher é complexa, profunda e preciosa. A mulher sábia não decide com o coração congelado nem com a cabeça fervendo. A mulher sábia pausa, ora, conversa e busca direção. Você, mulher, pode escolher edificar antes de concluir. Esse vídeo não terminou. Esse assunto tão importante não terminou aqui. Ele continua na parte 2 desse tema tão importante e sensível que pode mudar histórias. Se você quiser acompanhar ainda mais profundamente esse tema,
Acompanhe outros vídeos dessa série aqui no canal. Na parte 2, eu quero te levar para dentro do que acontece no corpo e na mente, porque entender isso protege a mulher e protege o relacionamento. A neurociência explica que, durante conflitos intensos, o cérebro ativa a resposta de ameaça. A amígdala cerebral aumenta sua atividade. O corpo libera adrenalina e cortisol. E o córtex pré-frontal, a área das escolhas calmas, do planejamento e do bom senso, perde desempenho. Em outras palavras, quando a cabeça esquenta, a razão encolhe. E é por isso que o velho ditado permanece verdadeiro: corações frios e cabeças quentes não resolvem nada. Mulher, isso importa, porque a mulher costuma carregar muita carga emocional acumulada. A mulher segura rotinas, expectativas, feridas antigas, medo de rejeição, cansaço. E quando a mulher explode, às vezes não é só a briga de hoje, é a dor de meses. A psicologia chama isso de acúmulo e transbordamento. A mulher não é dramática. Muitas vezes, a mulher está saturada. A biologia também precisa ser respeitada. A mulher passa por variações hormonais naturais que podem intensificar sensibilidade, irritabilidade, sensação de ameaça e necessidade de segurança em determinadas fases. Isso não diminui a mulher. Isso mostra que a mulher merece autocuidado, sono, alimentação, limites, apoio e tempo para pensar antes de decidir algo irreversível. Por isso, eu repito para você que está assistindo: se a mulher está no pico da emoção, não decida. Se a mulher está com o coração endurecido, não assine o fim. Se a mulher está exausta, não confunda cansaço com falta de amor. Faça uma pausa, respire, peça espaço e depois volte para a conversa com dignidade. Quando o coração endurece, a razão se afasta. Quando a emoção domina, a sabedoria se esconde. Quando duas pessoas discutem tentando vencer, quase sempre os dois saem feridos. E aqui entra a ferida do abandono. Estudos mostram que a rejeição ativa no cérebro áreas semelhantes às áreas da dor física. O abandono dói de verdade. E quando a mulher decide romper de forma abrupta, o homem pode sentir uma dor profunda de rejeição. Mas a mulher também pode carregar marcas que só aparecem mais tarde: culpa, vazio, insegurança, medo de repetir a história. Mulher, a sua dor é real, mas a sua escolha também é real. E escolhas podem ser curadas com tempo, sabedoria e ajuda certa. A palavra de Deus valoriza mansidão e domínio próprio. E a ciência confirma: regular o corpo regula a decisão. Mulher, antes de falar, baixe o volume interno. Água, respiração, pausa, oração. Depois, busque apoio, terapia, aconselhamento, diálogo guiado. A mulher que pede ajuda não fracassou. A mulher que pede ajuda começou a vencer. Esse vídeo não terminou. Esse assunto tão importante não terminou aqui. Ele continua na parte 2 desse tema tão importante e sensível que pode mudar histórias.
Se você quiser acompanhar ainda mais profundamente esse tema, acompanhe outros vídeos dessa série aqui no canal agora. Na parte 3, eu quero falar do que quase ninguém mede na hora da decisão: o efeito em cadeia. Mulher. Quando a mulher pensa em abandonar, a mulher precisa enxergar além do instante, porque escolhas criam marcas. Os filhos não interpretam separações com lógica adulta. Os filhos interpretam com emoção. Para uma criança, a ruptura pode soar como "minha base quebrou". Para um adolescente, pode virar raiva, silêncio ou desconfiança. Psicólogos infantis explicam que experiências familiares intensas podem influenciar por anos a forma como os filhos enxergam segurança, afeto e compromisso. Mulher, isso não é para te culpar, é para te dar visão e proteção. Crianças não precisam de pais perfeitos. Crianças precisam de estabilidade emocional. Crianças precisam sentir que o lar continua sendo um lugar seguro. Quando a mulher e o homem entram em guerra, os filhos viram campo de batalha. Quando a mulher decide na pressa, os filhos pagam na ansiedade. E quando a mulher escolhe reconstruir com sabedoria, os filhos respiram. Mulher, a sua postura hoje pode quebrar um ciclo ou pode repetir uma história. E aqui eu preciso ser claro e sensível. Existem casos em que a mulher precisa sair para sobreviver. Abuso, violência, risco real, ameaça. Nesses casos, a mulher precisa de proteção, rede de apoio e orientação segura. Mas fora dessas situações, a decisão de permanecer e lutar pode ser uma das decisões mais poderosas que uma mulher pode tomar. A Bíblia revela algo profundo sobre o papel da mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. Isso não é humilhação, é dignidade. Deus está dizendo que a mulher tem poder de construção. A mulher tem capacidade de criar atmosfera, de curar o diálogo, de reposicionar o amor. A Bíblia também ensina que 2 são melhores do que 1, porque quando um cai, o outro o levanta. E ensina que aquilo que Deus uniu não deve ser separado pela pressa humana. Há um princípio espiritual que também é um princípio emocional. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Deus, a mulher e o homem. Quando Deus entra no centro, o orgulho desce, a mansidão sobe e o coração amolece. Relacionamentos não são descartáveis. Pessoas não são substituíveis. Amor verdadeiro amadurece na perseverança. Mulher, antes de desistir, respire. Mulher, antes de abandonar, converse. Mulher, antes de destruir algo que pode ser restaurado, busque sabedoria. A mulher que edifica não ignora a dor. A mulher que edifica transforma a dor em maturidade. E você que está assistindo, mulher, pode escolher isso hoje. Calma, ajuda, diálogo, reconstrução. Mulher, permanecer não é fraqueza. Permanecer com sabedoria é coragem. Esse vídeo não terminou. Esse assunto tão importante não terminou aqui. Ele continua na parte 2 desse tema tão importante e sensível que pode mudar histórias.
Se você quiser acompanhar ainda mais profundamente esse tema, acompanhe outros vídeos dessa série aqui no canal. Nesta parte 4, abordamos um dado que tem chamado a atenção de sociólogos, psicólogos e estudiosos da família. Hoje, em muitas pesquisas internacionais, cerca de 8 em cada 10 pedidos de divórcio são iniciados por mulheres. Décadas atrás, o cenário era diferente. Em muitos lugares, aproximadamente 6 em cada 10 pedidos eram iniciados por homens. Isso mostra uma mudança cultural profunda nas relações. Mulher maravilhosa, você conquistou direitos importantes ao longo da história. Você merece respeito, dignidade e igualdade de oportunidades. Mas existe um princípio sábio. Copie do homem aquilo que ele tem de melhor, não aquilo que ele tem de pior. Não busque igualdade nos erros. Busque igualdade na dignidade, na sabedoria e na maturidade. Que as diferenças injustas sejam quebradas. Que a mulher conquiste cada vez mais espaço, mas que essa conquista aconteça no que eleva, no que constrói e no que preserva. Porque relacionamentos não são descartáveis. A ciência mostra que o abandono conjugal pode provocar no cérebro respostas semelhantes à dor física. Pesquisas em neurociência demonstram que a rejeição ativa áreas cerebrais ligadas ao sofrimento profundo. Quando a mulher decide ir embora abruptamente, muitos homens relatam sentimentos intensos de perda, confusão, queda de autoestima e até sintomas depressivos. A dor do abandono não atinge apenas quem fica, ela reverbera na estrutura emocional da família. Os filhos também sentem. Diversos estudos em psicologia infantil mostram que separações conflituosas podem gerar insegurança, medo de abandono e dificuldades futuras de confiança emocional. Crianças não precisam de pais perfeitos. Crianças precisam de estabilidade emocional. Crianças precisam sentir que o lar continua sendo um lugar seguro. Vivemos também numa era em que os relacionamentos estão sendo influenciados por um fenômeno novo, as redes sociais. Para muitas pessoas, aplicativos de relacionamento parecem um cardápio de pessoas. Quando alguém se cansa de um relacionamento, desliza a tela e escolhe outro. A velocidade dos relacionamentos começa a seguir a mesma velocidade do feed das redes sociais. Mas pessoas não são produtos. Amor não é um prato que se troca quando esfria. Mulher, não desista tão rápido. Uma relação saudável e duradoura é construída e forjada no meio dos altos e baixos da vida. São os altos e baixos que formam uma relação firme, forte e madura. A Bíblia diz que o amor é paciente e persevera. A Bíblia também ensina que 2 são melhores do que um, porque quando um cai, o outro o levanta. A mulher sábia edifica a sua casa. Mulher, você não nasceu para ser apenas mais um número nas estatísticas. Você nasceu para ser uma mulher virtuosa, aquela que Deus imaginou quando pensou no seu propósito. Relacionamentos fortes não nascem da fuga. Relacionamentos fortes nascem da perseverança. E muitas vezes aquilo
que hoje parece o fim pode ser apenas o começo de uma história restaurada.